Oi, gente! O nosso vídeo de hoje é em parceria com a Bia Feltz e a gente combinou de trazer um passo a passo pra vocês com o tema de verão, em que a peça que eu trouxe pra vocês é um porta-chinelos, que é super útil pra carregar na mala. Ele fica bem guardadinho ali, não suja nada dentro da mala. E essa peça eu fiz inteira em tecido, mas se você quiser fazer, dá pra fazer com forro plástico também, que fica ótimo. Aqui ela fica bem compacta e o chinelinho fica bem protegidinho aqui dentro. Os tecidos que eu utilizei para fazer essa peça são da coleção Fundo do Mar da Estilotex e você vai encontrar a coleção completa lá no site Coisas da Teca e usando o cupom ADTV nas suas compras você ganha um desconto. Vamos ao passo a passo? Aqui na descrição do meu vídeo vocês vão encontrar esse moldezinho aqui, ele tá em PDF em tamanho real, então é só imprimir e o corte vai ser feito no risco. Só tem um detalhe sobre esse molde, a gente precisa cortar ele espelhado no nosso tecido principal, porque como o formato é irregular, ele precisa ser cortado espelhado, porque a gente vai precisar colocar um sobre o outro assim na hora de montar. Então olha só, você vai cortar desse jeitinho aqui, e aí você vai virar o seu molde e cortar o outro lado. Bem simplesinho, você vai cortar 2 vezes esse molde no tecido exterior, 2 vezes na manta da sua preferência e 2 vezes o tecido de forro. Aqui eu já passei uma costurinha para unir os dois, porque eu acho que fica mais fácil de trabalhar assim. A parte do zíper, do canal do zíper aqui da nossa peça, vai medir 60 centímetros por 6 de largura. E aqui também vai cortar uma vez o tecido exterior, uma vez na manta e uma vez o tecido de forro. O forro eu sempre corto um pouquinho maior porque eu acho mais fácil de costurar. A junção do zíper mede 6 centímetros por 10. E também cortei uma vez no exterior, uma vez na manta e uma vez no forro. E aqui eu tenho um zíper de mais ou menos 70 centímetros para fazer o canal aqui do zíper. Ele precisa ser um pouquinho maior do que por onde vai passar, onde a gente vai costurar. E esse zíper, ele é o número 5, é aquele mais largo e ele bate bem certinho as medidas. Então eu recomendo que você use esse zíper aqui. Então, o primeiro passo aqui seria mesmo unir a parte do exterior aqui do moldezinho com o forro, que eu falei pra vocês que eu já adiantei. Ele vai ficar dessa forma, e aí você reserva essa parte. E agora eu vou construir aqui a parte do zíper. E eu abri a minha tira, ela tava cortada com 6 centímetros de largura, cortei ao meio e agora eu fiquei com 2 tiras de 3 centímetros por 60. E eu vou costurar esse zíper bem aqui no meio. E vou deixar um pouquinho pra fora aqui, ó, sobrando pra poder passar o cursor depois. Pra costurar o zíper, o processo é sempre o mesmo. A gente pega o nosso tecido principal, coloca o zíper direito com direito sobre o tecido principal, fixa aqui com uma costura de segurança primeiro, e em seguida a gente sobrepõe o forro aqui na nossa peça e passa uma costura aqui com a margem que você usa para costurar zíper. Pode ser com calcador de zíper, ou no caso aqui, como eu uso a máquina industrial, eu uso o calcador comum da máquina mesmo, que ele dá a distância bem certinho. E aí a gente passa mais uma costura, depois vira e rebate. Aqui, então, costurei a primeira parte do meu zíper, também costurei o forro e já deixei costurado bem na beiradinha aqui pra unir essa parte principal com o meu tecido de forro. Agora eu corto esse excesso e vou usar esse pedacinho que sobrou na outra parte. E o processo da outra parte é exatamente o mesmo que a gente fez aqui. Então aqui tá pronta a minha parte do zíper, coloquei aqui já os 2 cursores. Eu coloquei 2 porque é uma peça comprida, mas se você quiser colocar um cursor só também dá certo. E agora eu vou costurar aqui a junção do zíper. Eu igualei a ponta, cortei o excesso de zíper que tinha aqui. E vou posicionar agora esse pedacinho de tecido que eu cortei aqui em cima. E por isso que eu comentei com vocês que nesse zíper mais largo fica bem certinho, ó. A medida aqui vai bater exatamente com a medida da junção. Então, a gente vai posicionar direito com direito aqui e direito com direito do forro. E aqui eu vou fazer uma costura com 1 centímetro de margem. E vou repetir o mesmo processo do outro lado.
Aqui, gente, um lado eu já costurei com forro, como eu tinha mostrado pra vocês. E o outro lado, eu peguei e costurei primeiro só a parte aqui do exterior, porque é mais fácil, né? A gente só liga um no outro. E pra costurar o forro, como essa parte aqui é muito curtinha, você precisa fazer isso por fora, aqui, ó. Você vai colocar direito com direito também, mas você vai ter que dar uma dobradinha na sua peça dessa forma pra poder encontrar. E daí aqui eu vou passar a costura exatamente em cima da onde eu já fiz a primeira. E daí quando a gente desvirar aqui, ele já vai estar com o formato certinho. Prontinho, aqui temos o nosso arco feito. Eu também aproveitei e rebati as costuras aqui do lado e passei uma costura na beirada só pra segurar o forro e ele não ficar escapando. Agora, eu gosto de aplicar o viés já nessa parte, porque eu acho que fica mais fácil na hora que a gente vai rebater ele. Então, eu vou aplicar ele aqui por dentro, marquei o meio da minha peça aqui na parte da junção do zíper e marquei o centro dela aqui na frente também. E vou começar a aplicar o meu viés aqui por dentro. E você pode costurar ele bem na beirada, para que essa costura não apareça na frente. Depois que a gente tiver com a peça finalizada, às vezes se a gente costura muito pra dentro, essa costura pode acabar aparecendo. Então vai lá, costura bem na beiradinha, é só pra segurar esse viés mesmo. E aqui você tem duas opções. Você pode fazer essa peça com viés na parte interna, que é que nem eu vou fazer aqui. Ou você pode fazer o viés na parte externa, que fica bem legal também e ele mantém mais o formato do molde. Quando a peça estiver pronta, eu vou mostrar pra vocês a diferença. Então você pode escolher. Se você for colocar ele por fora, aí você aplica já aqui pelo lado de fora, beleza? Viés costurado aqui dentro, então, ó, fica dessa forma. E agora eu vou juntar as duas partes. E aqui, como a nossa peça é meio irregular, pra marcar o meio, eu vou dobrar uma ponta com a outra aqui. Ele não vai ficar exatamente igual, porque os lados aqui tem cortes diferentes, mas dobra e tenta manter a mesma dobra quando você for marcar a outra parte também. Então aqui eu vou dar um pique em cada lado pra dobrar, pra marcar. Marquei o centro da peça e agora eu vou unir com o fole. Com o mesmo pique que eu marquei aqui para posicionar o meu viés, eu vou colocar ele junto aqui da minha peça. Eu gosto de colocar a parte da junção do zíper com essa parte aqui que é menos acentuada, que seria a parte externa do pé aqui. Então, coloco ali, ó, alinho pique com pique e vou alinhar aqui do outro lado também. Depois que você alinhou esses dois pontos, você vai prender a toda volta aqui com alfinete ou com grampo para distribuir esse fole pela peça toda. Prendi aqui a toda volta e nessas partes mais arredondadas tem um truquezinho para encaixar certinho. Você vai colocando para dentro essa parte aqui, ó. Se você fosse deixar bem retinho, ele não ia alinhar muito bem com a parte de baixo. Então você vai empurrar para dentro e daí encaixar na ponta. Ele fica mais fundinho aqui essa parte, ó, como vocês conseguem ver no vídeo. E daí ele encaixa bem direitinho na nossa peça. E agora eu vou costurar para fixar o fole na parte principal usando a margem aqui do meu viés. Então, aonde tá a dobrinha aqui do viés, eu vou costurando bem em cima dela. Costurei aqui então a parte principal, ele vai ficar assim, e agora eu vou repetir exatamente o mesmo processo aqui na parte da tampinha. Então, como eu comentei com vocês, a gente corta espelhado exatamente para que ele encaixe e fique bem certinho. Então, tá todo costuradinho o nosso estojo, e agora eu vou só rebater o viés. E como ele já tá costurado aqui embaixo, é só a gente puxar ele todo aqui por cima, encontrar com a costura que tá aparecendo aqui por dentro e daí rebater por aqui. Bem simplesinho, vou fazer isso dos dois lados e aí o nosso estojo tá finalizado.
Bom, gente, então assim fica a nossa peça finalizada. Como vocês podem ver, fica bem compacto. Aqui já tá com o chinelinho dentro e ele fica assim. Então é bem fácil de guardar na mala. E eu fiz essa peça pra caber até um chinelo 38. Mas se você quiser adaptar, não é muito difícil de adaptar esse molde. Eu sugiro que você deixe mais comprida, aumentando pela parte do centro. Às vezes você pode cortar o molde ao meio, acrescentar uma tira com alguns centímetros no seu molde, e aí tem que recalcular o fole, mas isso aí eu já ensinei em outros vídeos aqui do canal, então dá uma procuradinha e fica fácil de adaptar. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Corre lá já pro canal da Bia Feltz, que ela tem um outro passo a passo super legal com o tema de verão. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se você gostou, deixa um like e também compartilha com as amigas. Tchau e até a próxima!